Amados, vamos falar sobre o sentido do Natal. Nós sabemos, pelas Escrituras, que Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, num lugar bastante humilde e pouco povoado, onde foi posto numa manjedoura. Estava, naquela época, com muita gente que diziam em Jerusalém, em Belém, tinha muita gente. Eles achavam que era por causa do censo. Outros achavam porque havia já anunciado o nascimento de Jesus. Então, ocorreram muita gente naquele local. A Bíblia, nós sabemos que não menciona a data, mas, segundo relatos, a infância de Jesus encontra-se nos escritos dos evangelhos de Mateus e Lucas. Então, o dia 25 de dezembro ficou convencionado que seria o nascimento de Jesus. Todo mundo sabe, e ninguém sabe realmente essa data que Jesus nasceu. Para nós, essa data não é importante. O importante é que Jesus nasceu. Amém. Está em Lucas 2, 6 e 7. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz a seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Qual o sentido do Natal? É uma festa de troca de presentes? Para ceia em família? Para enfeitar a casa com luzes, bolas coloridas? Para montar o presépio que alguns fazem? Para comer panetone, peru, essas coisas todas? Não. O Natal é um sentido muito mais amplo, mais profundo. O nascimento de Cristo tem consequências que vão além da festa de um dia de dezembro. Ele tem a dimensão de um peso, de um propósito eterno. É o dia que o divino se torna homem, se torna humano. A propósito do nascimento de Jesus é resgatar a humanidade caída. Se o pecado entrou para o homem, através de um homem, a salvação veio por meio de outro homem. Nós não somos o que deveríamos ser. Jesus vem reescrever toda a história do ser humano. Ele vem transformar o fracasso em vitória, a tristeza em alegria. Ele vem trazer com que a vida vazia se torne plena de sentido, vida abundância e cheia de paz. Ele vem trazer luz para as trevas, alegria para os entristecidos, alento para o cansado, esperança para o desesperado. Ele vem destronar os poderosos e exaltar os humildes. Ele vem dizer que Deus nos ama, que Deus se importa com a nossa vida, com as nossas coisas e tudo que acontece em volta de nós. Até mesmo com as pequeninas coisas, com um fio de cabelo em nossas cabeças que cai. É o dia em que o eterno se torna heróico. No passado, podíamos ver intervenções de Deus na história caracterizada pelo que chamamos de teofanias, que é o termo grego que os teológicos dizem manifestação temporária e invisível de Deus. E acrescentou, não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Em aparições momentâneas, eram Deus. Essas intervenções de Deus ficavam nas memórias daqueles que o presenciavam e davam lugar com Jacó, com Betel. Agora, já não é Deus entre nós, mas Deus conosco.
com Emmanuel. Que não muda, não é? Deus conosco. Deus interrompe na história, fazendo parte da história. Deus armou sua tenda no meio dos homens. Aquele que não sabia o que era passado, presente ou futuro, porque estava na eternidade. Passa a conhecer a realidade humana, as horas, dos dias e dos anos. Passou 9 meses no ventre de uma mulher. Ao 8º dia foi circuncidado. Passou pela infância, adolescência, juventude e a idade adulta. Passou pela agonia das horas que antecedem a morte. Experimentou a noite longa que parecia nunca terminar, em que as inquietações faziam com que as horas se arrastassem como anos. A mesma que nós passamos quando estamos diante do corpo de alguém que amamos e já não está entre nós. Quando velamos do filho através do sono quando ele está doente. Ele experimentou as horas de agonia na cruz, em sede e dor. É o dia em que o misterioso se torna conhecido. Há muito tempo, Deus falou muitas coisas de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos tempos, ele falou-nos por meio de Jesus Cristo, teu Filho. Como Deus é? Ele se revela a Moisés no meio de uma sarça ardente, de uma montanha fumegante. A Elias, ele se revela por meio de uma suave brisa. Ele se revelou por meio de sonhos e visões. Agora ele se revela em Jesus Cristo. Em Cristo, Deus nos mostra o seu rosto de amor. Mas o mistério de Cristo não é apenas a revelação da face de Deus. O ministério de Cristo é também a revelação do propósito redentor de Deus. O mistério e o propósito de Deus de resgatar o perdido. De amar aqueles que eram dignos do seu amor. Está em Coríntios 2:7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus ordenou antes do princípio das eras, a nossa glória. Está em Colossenses 2:2. Esforço-me para que aqueles que sejam fortalecidos em seu coração estão unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo. Está em Colossenses. O Natal, amados, significa que Deus se identifica com a condição humana. Ele é humano. O autor da carta aos Hebreus expressa a identificação de Deus ao dizer: por essa razão era necessidade que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel, na relação de Deus, fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois não temos um sumo sacerdote que não passa, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Assim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O nascimento de Cristo aponta para essa realidade. Deus se importa com você. O Natal de Jesus Cristo é a voz de Deus lhe dizendo: veja como eu lhe amo. Aquela criança foi a prova do meu amor por você. Jesus Cristo lhe entende. Ele foi criança. Se tivesse nascido hoje, como as outras crianças, gostaria de sorvete, de brincar de bicicleta, de tomar refrigerante, gostar de celular também. O Natal significa
que é um propósito para a história. Ela está sendo conduzida por um Deus que governa, e a história para o final será coroada com o triunfo de Deus sobre todo o mal. É como uma criança que antigamente, acho que muita gente se lembra, é um dia de chuva, coloca o seu barquinho de papel na correnteza formada pela chuva e o deixa ir embora sem rumo definido. O Natal, a eternidade se faz história. No Natal, nos diz que Deus é transcendente, isto é, acima de sua criação, mas é também o Deus imanente, isto é, o Deus envolvido com a história de sua criação. É nesse sentido do texto de Paulo aos Coríntios. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio da criação do mundo, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se eu tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o Deus que preparou para aquelas que o amam. Mas Deus o revelou para nós através do seu Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. No Natal, amados, o mistério de Deus se desfaz. O Evangelho é o mistério oculto. E Cristo é o centro de todas as coisas e do centro do Evangelho. Deus tem um plano maravilhoso para redimir o homem. O pecado e a morte e o diabo não têm a última palavra. No Natal, Deus começou a desvelar o seu plano de amor e graça que ele havia estabelecido antes da fundação. Em nome de Jesus, amém.